E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Querem reescrever a história, o mundo cada vez mais parecido com 1984. Para quem não leu 1984, é um livro fantástico, recomendo que você leia, pois você vai encontrar muita coisa parecida com o que está acontecendo hoje, na atualidade, e são sintomas preocupantes. Isso quer dizer que nós, mais do que nunca, estamos vivendo uma sociedade doente. É só olhar o que acontece para poder chegar nessas conclusões simples até. Eu estava aqui separando material para bater papo com vocês e acabei me deparando com uma coisa pesada. Aparentemente não é, porque é um pessoal alegrezinho, pessoal bonzinho, cheio de amor no coração, e aquela conversa mole que todo mundo conhece. Só que quando você olha por trás, ó a boa intenção, é por isso que eu falo, tem sempre que observar a página 2, porque a página 1 geralmente é muito bonita, esse pessoal de boa aparência, conversa mansa. Olha o que esse pessoal está querendo. Eles estão querendo pegar as artes do passado, filmes clássicos, livros clássicos, enfim, eles querem pegar, por exemplo, filmes e proibir ou editar o filme, ou seja, editar um clássico, ou seja, se no futuro você quiser ver aquele filme, você não vai encontrar mais. Se no futuro você quiser ler um livro, você não vai encontrar mais determinadas expressões, determinadas frases no livro. Tudo isso em nome do politicamente correto. Oh, que povo do coração bom, que povo maravilhoso. Não, gente. Isso tem uma agenda podre, imunda por trás. Talvez esse pessoalzinho que diz que é defensor da arte e é politicamente correto, talvez eles não estejam realmente com má intenção, mas por trás deles provavelmente existe uma coisa terrível, porque isso é basicamente reescrever a história. Por exemplo, determinado filme que fez sucesso em determinada época, ele representa a realidade daquela época. Aquela obra de arte é uma representação, é uma forma de enxergar como aquela época era. Então, alterando isso significa que vai alterar o passado. A forma de se enxergar o passado. Isso é quase como reescrever a história. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é subestimar a inteligência de quem assiste alguma coisa. Por exemplo, vamos falar aí, tem Netflix, tem aí Amazon Prime, enfim. Lá tem uma infinidade de coisas. Tem o YouTube. Eu acho que eu só sigo um canal grande, um só. Porque eu acho que quando eu comecei a ver, ele era pequeno. O resto, tal coisa está fazendo sucesso. Por exemplo, Porta dos Fundos, que tem gente que acha graça naquilo. Eu acho, além de ruim, acho de mau gosto. Eu acho terrível. Mas aí faz sucesso, não faz? Fala besteira, emburrece. Certo. Assiste quem quer, gente. Assiste quem quer. É um exemplo. Agora, determinado filme do passado, porque tem coisas que hoje não são politicamente corretas, mas retratam uma realidade da época, não, agora tem que alterar, tem que mudar, tem que tirar de catálogo. Isso tudo é terrível. Cabe ao consumidor, cabe ao cidadão saber ler, ver e filtrar. Ou seja, essa geraçãozinha de hoje é uma geração que o pessoal parece que perdeu o senso crítico das coisas, o pessoal não observa. Inclusive isso aqui que eu estou falando, muita gente vai assistir esse vídeo aqui e vai falar assim, ah, mas o que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso, meu amigo? Por exemplo, passa uma geração, na outra geração, é perigoso ela nem saber o que aconteceu na história. A prova disso, que se você pegar, por exemplo, bons compositores italianos, franceses, música erudita, se você pegar uma música de qualidade, né? E você apresentar para pessoal que fica ouvindo certas porcarias hoje, eles não vão nem identificar.
Se você pegar um filme clássico, lá dos anos 1060, 1950, ou até 80, tem muita gente hoje que não sabe nem para onde vai. Não que a pessoa tenha obrigação de saber, mas ela, pelo menos, ela tem que ter um referencial o que era a arte daquela época. E esse papozinho bonitinho que eu acabei me deparando aqui, isso é um crime terrível. As pessoas não estão entendendo, por exemplo, eu acho que assim, as pessoas não conseguem medir as consequências disso, não conseguem medir como essa agenda é nefasta. Essa é a mesma agenda que andou derrubando estátuas mundo afora. Isso é uma tentativa de apagar a história. E quando a humanidade perde essa questão da história, ela perde de aprender com o passado. Isso é perigoso. É por isso que muita gente hoje, inclusive vai ter uma hora que eu vou voltar só nesse assunto aqui. Muita gente pergunta por que eu retornei a usar papel, por que eu tenho o jornal impresso, que inclusive agora vamos ver se diminui essa coisa aí da focinheira e o povo brincando de ninja para poder botar para rodar. Por que eu voltei para o papel? Porque apagar a história do papel é mais difícil. A internet, o pessoal confia muito na internet. O pessoal não sabe, mas eu vou falar um negócio aqui. E eu vou gravar um vídeo sobre isso. Tem sites no passado que eu acessava, coisa de 10, 15 anos atrás, que hoje o conteúdo não existe mais. Existe porque certas pessoas recolocaram o conteúdo novamente. Mas essa coisa de tentarem apagar a história e tentarem apagar certas coisas, isso é uma constante. E as pessoas estão mal acostumadas com tecnologia, elas não entendem o que está sendo feito. É por isso que eu falo, é uma questão, todo mundo deveria ler 1984, para entender como funcionava o Ministério da Verdade. Essa coisa de alterar a história, até mesmo fazer pessoas desaparecer da história. Nós estamos vivendo um períodozinho assim, que são sintomas de uma geração doente. E o que é mais triste, eu acabei me deparando com isso, por falar em geração doente, sociedade doente, etc. Acabei me deparando nisso, de um site que tem uma visibilidade grande, aí eu, por curiosidade, né, acabei me aprofundando, aí você vê que várias pessoas que não têm o que dizer, acaba impulsionando essas coisas, porque essas pessoas têm acesso a muitas pessoas. E acaba enfiando na cabeça. É igual as bobagens que saem na extrema imprensa. São pessoas que elas recebem de mão beijada a voz e o espaço para poder falar com muitas pessoas. E elas acabam contribuindo, talvez sem querer, para uma agenda terrível. Então eu espero que esse vídeo aqui sirva de primeiros alertas para os sintomas que estão acontecendo na humanidade atualmente. A coisa está muito pior do que vocês imaginam. Então, meu povo, se cuidem, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.